Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como todos sabem, infelizmente, por motivo aí que foge ao nosso controle, não tivemos a nossa aula de quinta-feira, então vou fazer aqui a correção a partir da página 72, que era o que eu ia passar na quinta, dentro daquele módulo sobre o turismo que nós explicamos na terça-feira. Então, vocês em casa assistindo o vídeo, fazem a pausa, copiem, vão observando aí as respostas, lembrando que a nossa prova está chegando e ela terá como característica novamente a questão de ser dissertativa. Vai ter alguma diferença para a gente não ter o mesmo problema que aconteceu no primeiro bimestre, né, onde a maioria dos alunos copiou e colou resposta uns dos outros. Então, vamos lá aqui para colocar, vocês vão colocando conforme o entendimento de vocês. Se houver alguma dificuldade, nós fazemos aí um tira-dúvidas na terça-feira, tá? O que tiver a resposta mais simples, algumas questões, elas são meio básicas, né? Atividade turística, nós temos o início lá da apostila de teoria, os tipos, né? Balneário, climático, montanha, rural, saúde, cultural, religioso e de negócios. Tente entender a diferença que existe de um para o outro. Essas anotações são importantes, algumas são muito fáceis de entender, né? Outras já têm um termo um pouco mais distante do que você pode dizer. Mas o que é de balneário? Balneário você tem principalmente o turismo ali nas praias, né? Tem alguns lugares que têm esse nome do balneário, outros não têm, mas a explicação está bem simples aí. Não é tão complicado essa parte, mas você procura entender. E aí procurar também lembrar, fazer a ligação entre o tipo do turismo e a exemplificação com alguns lugares que nós temos esse turismo, né? Aqui, por exemplo, o turismo religioso, se nós pegamos o Brasil, mais conhecido, a Aparecida do Norte, né? Principalmente para os católicos. No mundo mais conhecido, você tem para as três religiões monoteístas, você vai ter ali Jerusalém, Israel, você vai ter cidade de Meca, na Arábia Saudita, para os muçulmanos, você vai ter Roma para os católicos. Então, o turismo ele pode se diferenciar de diversas maneiras e aí cada um com a sua característica, né? Alguns tipos de turismo, eles acabam gerando mais dinheiro do que outros, porque o turismo é um negócio. Então, tem que lembrar a questão da infraestrutura, isso tudo colocar dentro daquela concepção do trabalho que eu passei para vocês e que eu espero vocês já estejam aí trabalhando sobre ele, né? Quanto ao destino, quais são os tipos, né? Hospedagem, transporte, agência de viagem, serviços de apoio do turista, né? É... Desculpa, que a apostila eu li, atividade turística, eu li a A e a B aqui, né? Então, os equipamentos, né? Não o destino, eu li a A e a B aqui junto. Quanto aos equipamentos, mais importante. Então, equipamento, infraestrutura. Então, quando você fala de infraestrutura, infraestrutura de hospedagem, se você não tiver uma boa rede hoteleira, o turista tende a ficar menos tempo. E ele tende, assim como uma pessoa que vai num restaurante e ela não gostar daquele lugar, ela tende a fazer, principalmente hoje com as redes sociais, a fazer algum tipo de comentário negativo. E aí ele pode afastar não só pessoas próximas a ele, ele pode afastar pessoas que ele nunca viu na vida. Você sabe, quando vai viajar hoje, muita gente faz buscas nos aplicativos, nas páginas, e coloca no Google. Então, você hoje tem uma série de produtos e serviços que podem ser julgados, pontuados como extremamente positivos ou negativos. E aí isso faz com que a clientela ou venha ou se afaste. Então, tudo depende daquela infraestrutura. É uma coisa interessante hoje, por exemplo, algo quando você vai viajar para fora via aeroporto de Cumbica, né, em Guarulhos, o aeroporto André Franco Montoro em Guarulhos, ele é o aeroporto internacional de São Paulo. Tem também Campinas, mas o maior aeroporto do Brasil é Guarulhos. E tem uma coisa interessante, você não precisa, porque lá o estacionamento é muito caro. Eles cobram R$ 59 a hora. Então, quando você vai viajar, você pensa, poxa vida, né? Eu vou pedir para alguém me levar.
Mas aí, supondo que a pessoa saia aqui da região, ela vai pagar pedágio, vai ter despesa de combustível, ela vai e volta, e ela vai ter que ir lá buscar e trazer, tem a questão do horário, tem a questão de carregar, descarregar mala, tal, tudo uma ques e hoje existem os grandes bolsões de estacionamento, aonde você pode deixar seu carro enquanto viaja, e eles cobram um preço que é muito mais barato, muito mais barato. Às vezes você viaja, passa 10 dias fora e gasta menos de R$ 100. Ou menos de R$ 100, menos de R$ 200. Então você vai deixar o carro lá, eles te cobram, alguns estacionamentos te cobram R$ 12 por dia. Quanto mais dias, né? Se você deixar 2, 3 dias, eles cobram um pouco mais caro. A partir do número de dias, eles vão diminuindo o valor da diária. E você paga adiantado, deixa lá, leva a chave, deixa o carro fechado, alguns estacionamentos são cobertos, isso é infraestrutura. Ah, mas espera aí, mas eu deixo no estacionamento é longe do aeroporto. Aí tem um sistema de van, a van pega, você deixa o carro no estacionamento, descarrega as malas, coloca na van, a van te deixa no portão de embarque lá, eu vou no terminal 3, que hoje é o terminal internacional, vou no terminal 3, ou 2, vou no terminal 1, eles são distantes, o aeroporto tem vários quilômetros quadrados, então isso é infraestrutura. Se um turista estrangeiro chega e ele faz reserva no hotel e o hotel diz assim, ó, nós buscamos o turista, nós temos aí um sistema de transporte particular que busca o turista em determinado hotel. São Paulo é um pouco diferente, né? Mas no Rio de Janeiro tem as praias e tal. E aí vai buscar o turista, não precisa se preocupar, porque taxista nem sempre é honesto, Uber você nunca sabe se é verdadeiro ou não. Então a infraestrutura ela já começa no desembarque. Ela tem vários aspectos, as placas com os idiomas, não basta o seja bem-vindo, tem que ter em outros idiomas, bem-vindos, welcome, e seja lá o que for. Você tem que ter uma variedade para atingir o maior raio de pessoas possível, o maior número de pessoas de nacionalidades diferentes. Pouco antes da Copa de 2014, no Brasil, o aeroporto do Galeão, no Rio, Rio de Janeiro, a capital turística mais internacional do Brasil, o aeroporto estava sem ar-condicionado. Você imagina um turista chega, 40 graus no Rio de Janeiro, o ar-condicionado não funciona, a esteira trava, o desembarque é demorado, não tem aquele finger, que é aquele que acopla no avião, a pessoa tem que descer por escada, está chovendo, aí o ônibus vai buscar ali no pé do avião. Quer dizer, as impressões que o turista tem, elas podem fazer com que ele retorne muitas vezes ou ele simplesmente não volte nunca mais. E o pior, ele pode compartilhar essas impressões com um monte de gente na internet. Se ele chega no restaurante, ele considera que o serviço é caro, que cobraram a mais, que ele foi enganado, ele pode colocar ali, ó, depois eu descobri, no momento ali, todo mundo muito bacana, tal, mas depois eu descobri que eles me enganaram por eu ser turista. Eles cobram R$ 5, mas do turista eles cobram US$ 5. Eles transformam somente a moeda, não fazem a conversão. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado pelos países. Lógico que se você viaja para um país que tem a moeda mais forte, dólar, euro, libra esterlina, países que têm a economia melhor que a nossa e a moeda brasileira vem se desvalorizando muito nessa crise, você provavelmente vai pagar muito caro. Então você chega lá, eu quero transformar esse calhamaço de reais em dólares. Diminui assim, você diz, o que aconteceu? Então, você tem que pensar que a despesa vai ser mais alta. Quando o turista vem para cá, ele imagina que vai ser uma despesa menor. Eu cheguei com €1.000 aqui, nossa, vai comprar o país. E, de repente, um comerciante mal intencionado, ele diz, turista, não, isso aqui, R$ 5 é €5. De repente o turista ele percebe que está sendo enganado, mas para evitar confusão, ele não sabe com que ele está lidando, ele aceita, mas é a impressão que deixou ruim. É a estrada que ele está indo, o aspecto de sair do hotel e dar uma volta e de repente ele ter que estar limitado pela violência, tudo isso faz parte daquela questão da hospedagem, transporte, agência, serviço, a infraestrutura toda. A agência de viagem que te dá um apoio. Olha, eu estou perdido aqui, em Bangladesh, ninguém fala meu idioma, eu não sei como chegar no hotel, de repente o cara lá da agência que está no Brasil te manda um print, te manda umas dicas, né? Então, do comprar, do vender, do atender, da ida até a volta.
tudo isso faz parte do complexo que é uma viagem turística, tá? Fatores favoráveis e desfavoráveis estão dentro disso tudo que eu acabei de falar. A questão 3 aqui, vocês têm a letra D, procure entender o porquê que é a letra D, tá? A letra D é o aspecto 3, o turismo de massa beneficia as áreas envolvidas com a dinamização das economias locais e regionais, com melhor distribuição de renda e aumento da oferta de empregos no comércio e nos serviços. Ao contrário da indústria, traz impactos sociais e ambientais mínimos. Vejam que depende muito do lugar, né? Se por um acaso o turismo for de caça, vai trazer, mudou a lei, o governo aí tem várias pessoas que defendem a liberação da caça no Brasil. É, eu considero uma proposta absurda. Então, já existe no Pantanal fazendeiros que fazem isso ilegalmente, alguns já foram detidos, é um crime inafiançável, e os caras, vem para o Brasil aí, conhece lá um ricaço lá da Europa, ele quer caçar onça, e aí vem aqui, mata, ele não vai conseguir sair com essa onça, né? Porque a fiscalização se pega, claro, ele pode fazer lá um tráfico com, né, os agentes que ele escolhe corretamente, que agem de forma incorreta, mas é proibido, né? Você não pode nem levar nem trazer animais mortos. Assim como o animal vivo tem que ter a liberação do IBAMA. Então, o impacto mínimo vai depender também das ações de prevenção, correção, de estudo de impacto ambiental, mas a infraestrutura estando correta, tudo, então você vai ter aqui nessa questão 4, desculpa, a letra D aqui, é a alternativa 3, você vê que é uma questão de estudo mais detalhado tem um impacto menor, mas a geração de emprego e renda, como acontece muito nas cidades que tem artesanato, no Nordeste brasileiro, o cara vai lá, faz um artesanato com palha, com barro, com aquelas mulheres rendeiras que fazem os tapetes, roupas e renda, tal, como crochê, tricô, ou outros aspectos aí, e você tem pessoas que vivem disso. E o turista, ele gosta de levar essas coisas. Então, às vezes, para nós não tem tanto valor no dia a dia, mas para eles é a fonte de renda, para as pessoas é a fonte de renda ali, e o turista leva. Quem é o turista que viaja e não leva uma lembrancinha? Às vezes a lembrancinha é um made in China, mas se está ligado àquele lugar, a pessoa vai comprar, né? Você comprou lá uma imagem de um santo, imagem de alguma coisa, de repente é fabricado na China, mandado aos milhares para aquele lugar que você foi, mas isso não interessa, o turista quer guardar uma recordação. Comida, ele quer experimentar. Eu nunca comi isso, vai experimentar, né? Observando o mapa indica destinos importantes do mundo. Então, a letra C, ele mostra destino ali religioso. E veja, as cidades indicadas no mapa aqui, ele está dois mapas, né? O mapa maior, que infelizmente engoliu aqui uma parte do Brasil, que era onde tinha Aparecida do Norte. Detalhadamente, ali na ponta de cima, você tem a cidade de Fátima, em Portugal, você tem Santiago de Compostela, na Espanha, você tem a cidade de Roma, na Itália, você tem as cidades Meca e Medina, na Arábia Saudita, Mashhad, no Irã, que são centros religiosos muçulmanos. Então, você tem essas cidades, elas vão ter um turismo ligado à questão religiosa, mas algumas têm a questão histórica também. O cara pode ser ateu, mas ele quer visitar Jerusalém, ele quer visitar Meca, ele quer visitar a cidade que tem uma fonte de estudo. Se ele gostar de história, se ele gostar até mesmo da arqueologia, né? Então você vai ter ali uma questão muito interessante de conhecimento, tá? Aqui nós temos a questão 5. Esta questão 5, ela é dissertativa, você faz o quê? Você pausa aí, printa a tela, você lê, entenda, porque o turismo ele tem vários âmbitos, eu vou questionar isso, eu vou colocar na prova, e eu quero que vocês me falem da melhor maneira possível, tá? Então você printa aí, a continuação, não, talvez não caiba tudo no caderno, no caderno de exercício aí, mas você pode fazer um resumo, aí tem espaço, né? Essa parte toda está em branco aí, então vocês coloquem. Questão C, letra D, então vocês respondem. Que é a questão 7 também, né?
Lógico, países desenvolvidos viajam mais. O Brasil ele tem um turismo pequeno de dentro para fora, de fora para dentro. De fora para dentro é um absurdo, né? O número de estrangeiros que vem para cá é ínfimo comparando com o que poderíamos ter no nosso potencial paisagístico, cultural. O brasileiro, apesar dos pesares desse último ano e meio aí de informações muito ruins, nós vamos ter infelizmente aí até dezembro uma coleção de informações negativas saídas do Brasil para o exterior, a nossa imagem deteriorando muito rapidamente lá fora, e isso é muito ruim. Então, o turista, se ele sente insegurança, ele vai deixar de viajar para alguns lugares. O turismo na China diminuiu muito, o turismo na Itália diminuiu muito. A Itália, que depende muito do turismo, que é uma das indústrias que mantém a base da economia italiana, né? O turismo histórico, o turismo religioso. Então, as pessoas não estão indo. É muito emblemática a imagem do Papa aparecendo na janela e saudando os fiéis na Praça de São Pedro, e a praça vazia. Os fiéis estão em casa assistindo online, e de casa não dá dinheiro. A pessoa não está ali, ela não está comprando as lembranças religiosas, não está comprando nem a água do camelô, então não está consumindo canole, nem comendo a massa, nem tomando um gelato italiano. As pessoas estão em casa. A mesma coisa a Torre Eiffel. A Torre Eiffel reabriu esses dias, fizeram um show de luzes, cores e música, mas o turismo está muito aquém do mínimo que os franceses necessitam para cobrir as suas despesas. Cristo Redentor aqui, a imagem bonita, uma das mais famosas do mundo aí, das grandes construções, mas caiu também demais. E temos o problema hoje que alguns países eles estão precisando de turista, mas ao mesmo tempo eles não estão querendo a volta da pandemia. Então, o brasileiro para chegar na Europa e nos Estados Unidos ele está frito, né? Há uma restrição muito grande. Nós somos hoje o centro da epidemia. Então, observe aí o fluxo de turistas dos países desenvolvidos é maior, que são poder aquisitivo, e do Brasil, poder aquisitivo, algumas pessoas juntam, pagam em várias vezes, parcelam aí, viajam uma vez por ano, e uma pequena parcela dessa população vai viajar mais de uma vez. E aqueles que têm condição viajam, como muitos pais de vocês, né? A gente está dando aula, cadê fulano? Ah, foi viajar. Pô, mas foi viajar? É porque o pai pegou férias na época intermediária e os preços caem muito. Então, se você viaja em setembro, outubro, agosto, março, abril, em alguns lugares estão na época de férias, na época da chamada alta temporada. Na Europa, janeiro não é alta temporada, tem muito turista, mas não é chamada altíssima temporada. Lá, a alta temporada é no verão, está começando agora, né? Hoje, eu estou gravando essa aula dia 20 de junho, sábado está iniciando o inverno no Brasil e é verão no hemisfério norte, então hoje é dia de solstício, né? A noite mais curta do ano aqui no hemisfério sul, a noite mais longa no hemisfério norte, começa o inverno lá no Pernambuco, Bahia, de acordo com o ministro da Saúde, o inverno o Brasil, o norte do Brasil é atingido pelo hemisfério norte, né? Quer dizer, um general ele tem um erro geográfico tão grande, geografia é base para os militares, então imagino o que ele pensa da saúde. Então aqui nós temos a a infraestrutura pode ser associada ao afluxo de turistas, gerar degradação do meio ambiente. Cuidado aí, né? Se tem muito turista em regiões litorâneas, aquele baixo impacto ambiental, ele deixa de ser baixo, ele passa a ser um alto impacto ambiental por conta de que não existe a retirada do lixo, nós vamos ter o problema do esgoto, o consumo de água excessivo, há um desequilíbrio, né? Fernando de Noronha, ele tem um número X de turistas que ele pode receber, o governo quer aumentar isso, e lá quem administra Fernando de Noronha diz que há que se ter cuidado porque é uma reserva ecológica ali. Pode haver um desequilíbrio. Vários lugares acontece isso, tá? Aliás, muitos moradores de cidades turísticas da Europa acham que esta pandemia está mostrando que o turismo tem que ser controlado, que a vida está voltando lá. É uma confusão danada durante os turistas levam muita gente durante as grandes temporadas, tal, as altas temporadas, então eles acham que tem que haver cidades
mais pacatas, tal. Tem gente fugindo da sua cidade natal, sua cidade de origem, por causa do turismo muito elevado, tá. Olha o tamanho do textão aqui, turismo de negócio, São Paulo, turismo de negócio, né. Turismo de negócio já é uma coisa um pouco diferente. A infraestrutura de hotéis tem que ter uma rede de Wi-Fi, de transporte, de ligação com, por exemplo, os centros de convenções, como é o caso que tem em São Paulo, tantos centros de convenção, tantos, locais de reuniões, de bienais, de mostras de arte, de cultura, mas de reuniões de negócios. Nós temos aqui o maior salão do automóvel do continente, da América do Sul, esse ano foi cancelado. Vamos tirar 2020, né? Então, nós temos aqui uma série de eventos, alguns que são abertos a todo tipo de público, outros que são para públicos específicos, outros só para as pessoas que atuam no ramo. Então, essas feiras são gigantescas. Ano passado eu fui em uma feira de artesanato com a minha esposa, né? Fui como acompanhante e tivemos a péssima ideia de ir no sábado, lá no salão que fica na rodovia Anchieta, São Bernardo do Campo, Expo. Era uma coisa inacreditável a quantidade de veículos, de ônibus, carros pequenos, médios, grandes, ônibus, carros, vans, ônibus de fora de São Paulo, do estado, da cidade, milhares de pessoas, gigantesca fila de entrada e você entra e consegue ainda andar. Apesar de ter muita gente, você consegue andar. Então você pensa, quantas mil pessoas cabem aqui? É um centro de convenções. Ali eles podem, ao encerrar aquela feira de artesanato, em uma semana começar um salão de robótica. Na outra semana pode ter um encontro sobre tecnologia 4D, enquanto de exposição de caminhões, de carros, até tem feira aqui, feira náutica em São Paulo, teve no AMB. Você chega lá, tem barcos, iates, feira, tem um salão aéreo lá já teve um campo de Marte. Então, São Paulo é um local que tem muitas feiras e eventos. Isso traz muito dinheiro. Um executivo vem aqui, o diretor de uma multinacional, eles gastam muito. Eles querem sair para beber, e isso gera um problema porque existem em São Paulo locais exclusivos para esses grandes clientes que na verdade são pontos de prostituição de luxo, né? Eu já vi relatos aí que o cara chega, ele chama a moça, que é aquela que aparece na televisão, novelas, programas de auditório, elas dançam lá, mas no programa de auditório a mocinha é simpática, mas cobra R$ 10.000 para passar um final de semana com o executivo, o que gera alguns problemas, né? Tráfico de pessoas, drogas, essa coisa toda, tem muitos golpes, né? Boa Noite Cinderela, quem dorme é a bela adormecida, mas o golpe é a Boa Noite Cinderela. Então tem muito disso. Isso não é exclusividade do Brasil, tá? O mundo todo acontece, mas há que se tomar certo cuidado aí, porque o nome do país também acaba podendo ser manchado. A semana de Fórmula 1 no Brasil, no Autódromo de Interlagos, é a semana turística mais importante da cidade de São Paulo. Então, o turismo é muito forte. E quanto mais o evento tenha pessoas de elite, logicamente, ganham mais. A semana do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, se você for no mercado municipal, você vai ouvir tantos idiomas, pessoal de vários lugares, o mercado municipal é um ponto turístico muito importante, tá? Aqui temos os movimentos migratórios, depende do que eu vou explicar na próxima aula, eu já ia entrando aqui, mas eu lembrei que eu parei no 17, então façam a apostila, tá? Se quiser copiar esses movimentos migratórios, mas eu vou colocar na próxima aula, que é o exercício 10, ele termina aqui com a resposta na letra C. Então, pessoal, na terça-feira a gente faz a aula online ao vivo pelo Skype e essa aula vocês assistam aí para poder completar a apostila, tá bom? A gente se vê então. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.